Fala, minha gente das redes sociais do canal Carloto Júnior TV. Olha, nós estivemos sem gravar por esses dias, né? Um pequeno problemazinho de saúde. Então, estivemos fora aqui do nosso papo esportivo, do canal Carloto Júnior, também nas redes sociais. Mas, graças a Deus, já estamos nos recuperando bem. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre futebol do Maranhão, em especial o campeonato estadual, e também o Cavalo de Aço, né, o mais querido da região tocantina, que já está anunciando aí as suas contratações para 2026. Mas, antes de falar sobre esse assunto, quero fazer aquele pedido mais que especial a você para dar joinha no nosso programa, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal Carloto Júnior TV, é fácil, é gratuito, você não paga nada, tá? Basta clicar aí na palavra inscrever-se, você já vai estar fazendo parte aqui do canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal Carloto Júnior TV. E também segue a gente aí nas outras redes sociais, né? No X, que é o antigo Twitter, também tem o nosso Facebook, e aí do Instagram, onde você também tem as informações esportivas nossas, né? E, inclusive, tem também o blog Carloto, www.carlotojunior.com.br. Beleza? Muito bem, com relação ao Campeonato Maranhense, ontem teve o lançamento, né, vamos dizer assim, do calendário do futebol do Maranhão, que envolve o Campeonato Maranhense da Série A e da Série B, e também o Campeonato Feminino. Mas o que nos interessa mesmo aqui é o Campeonato Maranhense da Série A, que vai ter a participação de 8 equipes, né, as 6 que continuaram na Série A, e mais o Luminense e o ITZ, Luminense campeão e ITZ vice-campeão da Série B deste ano. E em 2026 nós teremos 5 equipes da capital e 3 do interior, ou seja, a balança ficou agora, né, desnivelada, pendendo mais para a capital do estado. Lá tem o Maranhão, IAP, Sampaio, Moto e o Luminense. O Luminense é de Pasto do Lumiar, mas fica ali na Grande São Luís, então pertence também à capital do estado. Enquanto que aqui no interior ficou o Imperatriz, atual vice-campeão, o Tuntum, que se manteve na Série A, e o ITZ Esporte, que subiu. Imperatriz, depois de muitos anos, terá 2 equipes na elite do futebol do Maranhão. E diferente desse ano, o campeonato vai ser apenas jogos de ida. As 8 equipes vão se enfrentar apenas em sistema de ida. Esse ano era sistema de ida e volta, 2025. Classificados 4 para as semifinais, fazia o cruzamento olímpico do primeiro com o segundo. Os classificados fizeram a final em 2 jogos, no caso, Maranhão e Imperatriz. Esse ano o que muda é que não teremos jogos de volta, apenas jogos de ida. E a federação vai ter que ter muito cuidado na hora de definir esses jogos, porque algumas equipes vão fazer 4 jogos em casa, 3 fora, outras vão ter que fazer 3 jogos em casa, 4 fora. Então, qual o critério que a federação vai usar para isso? No Conselho Técnico não foi definido. Inclusive, por falar em Conselho Técnico, o Imperatriz até fez uma proposta, uma nova proposta em relação à forma de disputa do campeonato. Propôs que as equipes fossem divididas em 2 grupos, A e B, sendo que o Maranhão era cabeça de um grupo, o Imperatriz de outro, por ter sido campeão e vice, respectivamente. Moto e Sampaio seriam sorteados, um para cada grupo, né? Vamos lá, quem vai para o grupo do Maranhão, sorteia, é o Moto. Sampaio automaticamente ia para o grupo do Imperatriz, ou vice-versa, né? E as outras equipes seriam sorteadas para ver para qual grupo cada uma ia. E dentro do grupo as equipes jogariam em sistema de ida e volta, seriam 6 jogos para cada time, são 4 times, então seriam 6 jogos para cada equipe, e os 2 primeiros colocados de cada grupo passariam para as semifinais, e aí seguiria normalmente como foi este ano e como vai ser no próximo ano, o primeiro enfrentando o segundo, ida e volta, com o primeiro colocado de cada grupo fazendo o segundo jogo em casa, e os finalistas também decidiriam o título dos jogos. Nesse modelo, diminuiria até uma data, né? Porque a CBF determinou que são 11 datas para o estadual. Nesse modelo que o Imperatriz apresentou, seriam 6 jogos na primeira fase, né? 3 de ida, 3 de volta, mais 2 da semifinal, 8, mais 2 da final, 10. Então, seria uma data a menos. Mas, infelizmente, na hora que se colocou na mesa para votar,
como eu disse, né, o peso da capital são 5 equipes, as 5 equipes votaram não, e apenas Imperatriz, Tum-Tum e TZ foram a favor desta forma. É claro que o pessoal do Maranhão, principalmente, da capital, melhor dizendo, principalmente Moto, Sampaio e Maranhão, tem os interesses em fazer os jogos lá em São Luís, porque são 5 equipes, de repente vai sair só uma vez, ou no máximo 2, né, para jogar no interior, enquanto que os times do interior vão sair muito mais vezes. Viagens com despesas altíssimas. Então, não passou essa proposta, infelizmente, que eu acho que seria a que se aproximava mais uma questão de justiça, equilibrado o campeonato, mas, infelizmente, não houve o entendimento assim das outras equipes. O Maranhão até que ainda ameaçou a votar a favor da Imperatriz, mas na hora que foi para depositar o voto, preferiu ficar com os seus pares lá da capital, e o campeonato realmente está definido apenas em sistema de ida da primeira fase, com as 8 equipes, 7 jogos para cada time, e os 4 primeiros passam para as semifinais, depois os 2 classificados fazem a final. O campeonato está previsto para começar dia 11, tá, de janeiro, 11 de janeiro, começa o Campeonato Maranhense, 10, 11, e termina dia 3, janeiro 3 de março, né? 3 de março é para terminar o Campeonato Maranhense da Série A. E dentro do campeonato nós teremos já jogos da Copa do Brasil, tá? 1 ou 2 jogos, parece que 2 jogos, as 2 primeiras fases já dentro do Campeonato Maranhense. Então, foi definido isso em relação ao Campeonato Maranhense 2026. O Imperatriz já está começando a anunciar as suas contratações, começou pelo técnico Silvio Criciúma, que foi jogador do Criciúma, foi jogador do Goiás, jogou em outras equipes, também já começou a treinar no Criciúma, depois passou pelo Goiás, inclusive, onde foi campeão goiano em 2017, e no ano passado, esse ano, melhor dizendo, 2025, estava no Águia de Marabá, onde conquistou, inclusive, lá a Copa Grã-Pará, né? Sabe que lá é Remo, Paysandu, o Águia, de vez em quando, belisca um pouco lá. Então, conquistou esse título em 2025 pelo Águia de Marabá. E ele assume a Imperatriz na temporada de 2026. A diretoria já apresentou 3 contratações. 2 goleiros, mantém o Júnior Conceição e o Matheus, tá? que era o terceiro goleiro, passa a ser o segundo agora, ou briga com o Júnior pela titularidade, deve ser anunciado mais um terceiro goleiro. E anunciou o lateral esquerdo, o Wildson, permanece também no time do Imperatriz. Eu acho que o Rony, o Davi Cruz, o próprio Felipe Macena, o Gleidson, esses jogadores devem ser mantidos no plantel de 2026. E, claro, com as outras novidades que virão. Então, o Jefferson Prio não vem, o Ícaro não vem, o Wesley não vem, o Fabrício não vem, né, não continuam. Então, vamos ter cara nova aí no time do Imperatriz para essa temporada de 2026. Esperar que seja bem escolhido esses jogadores, que o Silvio Criciúma possa fazer um grande trabalho, até porque o Imperatriz vai disputar 4 competições. Começa pelo Campeonato Maranhense, a partir do dia 11 de janeiro, 10, 11. Aí dentro do campeonato já vem a Copa do Brasil, que muda esse ano, né? Não tem as principais equipes nas primeiras fases. Por exemplo, os 20 clubes que estão na Série A não entram nessas 2 primeiras fases. Então, vamos pegar equipes aí, confrontar equipes mais ou menos do mesmo nível. É a possibilidade que o Imperatriz tem de passar de fase pela primeira vez na Copa do Brasil. Depois vem a Copa do Nordeste, que o Imperatriz já entra na fase de grupo, acabou a pré-Copa do Nordeste, é fase de grupo agora, e, posteriormente, a última competição, que é o Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Imperatriz tem que tentar buscar o acesso para a Série C, como fez o Maranhão este ano. E, claro, não esquecendo do Maranhense, né, que é muito importante para ter as vagas a nível nacional, né, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e, principalmente, Campeonato Brasileiro. Com relação ao ITZ Esporte, o ITZ Esporte até agora só anunciou o técnico, né? Trata-se, como eu já tinha falado aqui no programa, Charles Guerreiro vai comandar o Camaleão de Imperatriz. E a partir de agora, com a contratação do Charles, vão ser anunciadas contratações de jogadores. Acredito que muitos jogadores que disputaram a Série B devem permanecer no time do ITZ Esporte. Claro, o Júnior Conceição, o Matheus, o Wilson, o Felipe Maceno, o Gleidson, o Rony, o Davi Cruz, eu acho que esses jogadores devem ficar no Imperatriz. Mas talvez o Ceará,
deva ficar no time do ITZ Esporte, o Railson, quem mais lá? Tem o Yuri, tem o Filipinho, talvez Ivan Fortuna. Então, vamos ver o que a diretoria do ITZ está preparando aí em termos de contratações do Camaleão para o Campeonato Maranhense da Série A. Repetindo, começa em 11 de janeiro de 2026, com 8 equipes, todo mundo jogando entre si na primeira fase do sistema de ida, classificam-se os 4 primeiros, faz o cruzamento olímpico na semifinal, primeiro com o segundo, primeiro tendo a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, e os classificados definem o título de 2026 em 2 partidas, e vamos torcer para que o Cavalo de Aço esteja lá, ou até mesmo o ITZ, quem sabe. Beleza, minha gente? Finalzinho do programa, mais uma vez, aquele pedido especial, dá joinha no nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal, é fácil, é gratuito, você não paga nada, basta clicar na palavra inscrever-se, você já vai estar junto aqui conosco. Quanto mais gente inscrita, melhor fica o canal, né? Cresce mais o canal. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Carlos TV. Combinado? Uma ótima sexta-feira a todos, um bom fim de semana e a gente se encontra pelos caminhos do futebol. Tchau.